Gente, Jesus tem uma palavra para nós hoje, amém? Glória a Deus, né? Jesus tem uma palavra poderosa para mim e para você. E de manhã eu estava falando como essa palavra foi construída no meu coração. Essa palavra ela foi construída aí o ano passado. Eu estava lendo algumas coisas e Deus começou a compartilhar algumas coisas no meu coração. E aí deixei ali anotadinho no celular, né? Aprendi com o Valdeir uma vez. O Valdeir falou para mim, bem faz tempo, nem sei se lembra, mas um dia ele falou para mim assim, que pregador tem que ter uma palavra engatilhada, tem que sempre ter uma pronta. Então, deixei ali, né, Valdeir? Deixei ali no stand-by e tal, né? E glória a Deus. E nessas últimas 3 semanas, eu estava num processo aí profundo na minha terapia aí com o André, o melhor psicólogo do mundo, glória a Deus. Para mim, né, gente? Para mim tem sido uma benção. O André estava aqui no culto da manhã e o meu mentor e também não longe disso, né, terapeuta, meu discipulador, Marcelo Moritz aí, que quando as crises acontecem lá, ele resolve no gabinete, glória a Deus, né? E essa palavra Deus trouxe no meu coração de 3 semanas para cá, e aí compartilhando com o Marcelo, nós vamos falar sobre ela nesta manhã. A gente vai falar sobre missão. A gente vai falar sobre missão. Missão que nos é dada, missão que cada um de nós tem na vida, missão em si. E quando a gente fala de missão, é interessante, né? Porque missão é uma coisa assim que quando você começa, você nunca sabe se ela vai dar certo, né? É sempre uma incógnita, né? Duvido que você não ficou com medo na hora que caiu aquela bomba na cachoeira no Rambo 2 e achou que Sylvester não tinha morrido. Eu achei. Mas a missão Rambo 2 foi até o final. Por quê? Porque a missão, e eu aprendi isso essa semana, e você tem que começar pegando desde já. Quando você precisa de um milagre, Deus faz. Quando você precisa de um milagre e não tem o que você faça, Deus vai interagir, Deus vai intervir e Deus vai fazer. Porque Deus é Deus. Mas quando eu e você recebemos uma visão, uma missão de algo que eu e você precisamos construir, de algo que eu e você um dia viveremos, nós precisaremos entender que nós não estamos preparados para essa missão que a gente recebeu. Mas que ela precisa acontecer a partir de um posicionamento meu e seu de caminhar na direção dela. O milagre não. O milagre é onde tiver e não tem o que você faça, Deus vai interagir. Mas a visão, a missão, aquilo que você já recebeu de Deus, aquela palavra profética que você já tem, se você sentar no sofá e esperar ela acontecer, ela não vai acontecer. Porque fala de um lugar onde você precisa chegar, com as habilidades e com o preparo que você ainda não tem, mas que você vai ter que caminhar até chegar. Amém? Então, com base nisso, nós vamos falar do cara que, biblicamente, ele era o cara perfeito para qualquer tipo de missão. Ele era um cara, literalmente, eu não estou exagerando, cara perfeito. Ele era um cara perfeito para a missão. Nós vamos falar de Adão. Adão, ele é um cara que foi criado no melhor lugar para se viver. Jardim do Éden, tudo ali, montadinho, tranquilo. A missão de Adão, dar nome aos animais, cultivar o jardim, cuidar daquele jardim e crescer, multiplicar, encher. E se você parou para pensar nisso, Adão, ele vivia na eternidade. Adão era eterno, porque não ainda havia pecado na face da terra. E Adão tinha 100% da capacidade cerebral. 100% da capacidade cerebral. Então você imagina o cara perfeito para fazer uma missão perfeita. Adão. Simples assim. Criado pelas próprias mãos de Deus num jardim. Mas se você, e nós vamos ler isso agora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3, ele é um capítulo da Bíblia muito peculiar. Porque em Gênesis 3 ali nós temos o que deu certo, nós temos ali o que deu errado e o plano de Deus para o restante da palavra de Deus. Então, se eu dissesse para você assim, não seria exagero, que Gênesis 3, ele é o resumo de toda a história
de Deus com o seu povo, com a humanidade. E vamos ler Gênesis 3, fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Este disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu a ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas da figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Amém? Pai, a gente precisa da revelação do teu Espírito. Eu quero declarar total dependência do Espírito Santo e do mentor das nossas almas. O Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria, o Espírito do discernimento, o Espírito, Senhor, que discerne todas as coisas, o Espírito que faz da tua palavra uma espada afiada, que separa juntas e medulas e é apta para discernir. Nós queremos declarar, Senhor, e quero te pedir nenhuma palavra a mais e nenhuma palavra menos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar de Adão e vamos falar nessa manhã das 3 coisas que Adão perdeu em Gênesis 3. Das 3 coisas que Adão perdeu lá no jardim. A primeira coisa que Adão perdeu está ali em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, que foi a voz. Diga assim, a voz. Adão perdeu a voz de Deus quando ele ouviu, quando ali a sua mulher ouviu a voz da serpente. Então a primeira coisa que se perdeu ali nesse jardim foi a voz. Por quê? Dando lugar à voz da serpente, eles deram lugar ao engano e consequentemente ao pecado, perdendo a referência. Quando eu e você perdemos a voz, nós perdemos a referência. Você pode ter o melhor GPS, ele está lá no carro e você está indo lá para o braço do trombudo lá. Se você ligar a música e não se ligar na voz do GPS, vai ou não vai entrar errado? Vai passar direto. Porque quando eu perco a voz, eu perco a referência. E a primeira coisa que Adão e Eva perderam no jardim foi a voz, a referência que todas as tardes, na viração do dia, estava caminhando com eles no jardim, conversando e ensinando todas as coisas. Eles deram lado ao engano, consequentemente o pecado e consequentemente perderam a referência. Então, quando eu e você entendermos isso, a profundidade do que é perder a referência. Sabe quando você perde a referência dos pais, quando você perde a referência daquela pessoa que você normalmente ouve, você perde a voz. E perder a referência te leva a um nível, um passo mais profundo, que foi a segunda coisa que Adão perdeu. No versículo 10, fala assim, ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. A segunda coisa que Adão perdeu no jardim foi
a filiação, a identidade, porque ele fala: quando eu ouvi a sua voz, eu temi. E quero que você entenda o quão profundo é isso, porque quando eu e você temos filhos, nenhum pai gosta que o relacionamento entre pais e filhos seja um relacionamento de medo. Nenhum pai quer que o seu filho tenha medo dele. Você quer que ele tenha respeito, você quer que ele te obedeça, você quer que ele faça as coisas que você manda, mas jamais isso é baseado, fundamentado em medo. Então, quando o pecado, quando ele perde a voz, quando ele perde a referência, o pecado se instala, ele perde a filiação, ele perde a sua identidade, porque ele teve medo. E pela primeira vez, alguém teve medo na face da terra. E é tão interessante porque o diabo vem para macular. Ele não coloca medo da situação, ele não coloca medo do pecado que ele tinha acabado de cometer, ele não coloca medo sobre o fruto que eles tinham feito no proibido, mas ele ouviu a voz e teve medo de Deus. Ele teve medo do Pai. E quando eu e você perdemos a voz, nós perdemos a identidade por causa de medo. Quantas pessoas eu e você conhecemos que não voltam para a igreja porque elas têm vergonha e medo de Deus pelo seu pecado? Muitas. Quantas pessoas abandonaram o ministério por medo? Medo do pecado, medo de Deus, medo de ser condenado, medo disso, medo daquilo. O medo. Sempre o medo. Então, depois que ele que ele consegue perder a sua identidade, ele perde a terceira coisa, que está lá em Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora formado. Sem voz, sem identidade, eu sou paralisado e não vivo para o meu propósito. Não encontro satisfação em nada. Bato cabeça procurando algo que me preencha, mas sem sucesso acumulo fracassos e dores, pois não ouço a voz, não sei quem sou e muito menos para onde vou. É legal esse silêncio porque daí a gente pensa, né? Por que isso? Porque eu e você precisamos entender que quando nós não temos paternidade, filiação, não temos referência, nós estamos perdidos no mundo. Quem aqui não conhece uma pessoa que todo dia tem um projeto diferente? Quem aqui não tem milhares de ideias todas as semanas e não consegue andar para lugar nenhum? Estava contando que no primeiro culto hoje, que eu tenho um conhecido, que eu falo com ele uma vez por mês, e toda vez que eu falo com ele, ele tem uma ideia diferente. Ele tem uma profissão, mas daí um dia ele quer mexer com ações, daí no outro mês ele quer mexer com bitcoins, aí no outro mês ele quer mexer com fundos imobiliários, aí no outro mês ele quer mexer com quitanda, daí no outro mês ele quer mexer com eletricista, outro mês, e assim, perdido. Por quê? Porque quando você perde a voz e a sua referência é abolida, você perde a identidade de quem você é. E quando você perde a identidade, o teu destino, mano, você está perdido no universo. Sem saber para onde vai, sem saber de onde veio. E isso foi o que Adão perdeu em Gênesis 3. Isso foi o que Adão perdeu ao ter um único contato com o pecado. O pecado entrou e pôs tudo no chão. E é interessante porque depois que passa essa passagem, começa a história da humanidade. A história da humanidade já começa ali tão rápido, porque se você for pegar de Gênesis 3 a Gênesis 9 nós já estamos falando do dilúvio. Ali a humanidade já havia se corrompido num nível de pecado que Deus precisou trazer o dilúvio para simplesmente exterminar a raça humana e começar de novo. Então, para você ver o quão difícil é quando eu e você perdemos o Senhor e perdemos a referência. E a história da humanidade vem, e daqui a pouco volta o dilúvio, poucas páginas depois já vem todo o pecado de novo, até mesmo a partir de Noé, e vem e continua, até que chega Moshe, até que chega o Moisés.
Depois de 430 anos, o povo de Israel já no Egito, escravo, você conhece a história, Deus chama lá Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, levanta ali José no Egito e todos os seus irmãos, e a partir disso, escravidão. Mas eu quero que você entenda que até esse momento o povo, e Egito fala muito disso, é uma escravidão não somente física, mas uma escravidão no pecado, uma escravidão de um povo afastado de Deus, de um povo que esqueceu o Senhor, um povo que esqueceu a aliança, um povo que esqueceu o chamado, um povo que esqueceu a voz que Abraão ouviu, que Isaac ouviu e que Jacó ouviu no vale. Um povo que perdeu a referência. E eles estão no Egito, e a partir disso, Deus levanta Moisés, e não pouco Deus o chama de o libertador, porque Moisés, usado pelas mãos de Deus, arranca o povo deste lugar, simplesmente eles são expulsos deste lugar, porque sozinhos eles não fariam isso, porque não fariam? Porque eles não tinham a referência, então Moisés se levanta como a voz eterna, e os puxa para fora. Pouco tempo depois, eu e você sabemos que Moisés está no deserto e Deus fala para Moisés, fala para o povo se purificar, se lavar, se limpar, porque daqui a 3 dias falarei com eles. E o povo teria a oportunidade de restaurar a voz, mas o povo simplesmente diz, não, vai você e fala com ele, e depois fala você a nós, porque nós estamos com medo. Quando Deus desce no monte, o povo de volta tem a mesma reação do Adão no jardim, medo. E aí Deus, em sua infinita graça e misericórdia, eu queria que você abrisse comigo no livro de Levíticos, Levíticos capítulo 8. Uau, correr. Levíticos 8, fala ali da consagração de Arão e seus filhos, mas foca comigo ali a partir do versículo 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou Moisés e espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro, todos eles as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou Moisés, e tomou do sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita, e pôs sobre o polegar da mão direita, e pôs o sangue sobre o polegar do pé direito de Arão. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Lembrou disso, Valtinho? Ele estava lá. Então, o que eu queria dizer para você, meu querido? Deus levanta Moisés e fala assim, Moisés, a partir de hoje, o povo não me quer. Então, mas o povo não pode ficar sem referência. Moisés, nós vamos levantar o tabernáculo. Você vai fazer o tabernáculo conforme você viu no monte. Moisés, você vai pegar Arão e seus filhos, e você vai os consagrar como sacerdotes no tabernáculo. Somente a linhagem de Arão e seus filhos vão ali servir no tabernáculo. Somente Arão e seus filhos vão ser os representantes do povo nessa terceirização entre eu e o povo. Somente eles, mas para que eles possam fazer isso, já que o povo não quer, então eles precisam ser consagrados. E o livro de Levíticos, ele tem um viés muito de nos ensinar como Deus tenta restaurar essa aliança, e nos ensinar um viés messiânico para dizer o que ele ainda iria fazer no futuro. Então todos eles colocam a mão sobre o cordeiro, cortam o cordeiro no altar, e ele pega o sangue daquele cordeiro, ele põe na orelha de Arão e de seus filhos. Por quê? Porque a voz perdida no Éden agora precisava ser restaurada com o sangue do cordeiro. Depois ele pega o sangue deste mesmo cordeiro e passa no dedo
da mão direita, que mostra a sua identidade, porque Adão tinha negociado a sua identidade ao entender e ouvir a serpente. Agora o sangue do justo está sobre o dedão de Arão, dizendo assim: a identidade, vocês são meu povo e eu sou o seu Deus, e o sangue está sobre vocês, e a identidade está restaurada. E não obstante disso, ele pega o sangue, põe no dedão, porque alguém que agora tem sangue no ouvido para ouvir, tem sangue no dedo para saber que é filho, tem sangue no dedão para dizer: agora eu vou te dizer a sua missão, porque você tem um destino. Aleluia! Então Deus levanta Arão e tudo isso, mostrando Jesus em tudo isso, para quê? Para que de alguma forma, mesmo que terceirizado, a comunicação, a referência, a identidade e o destino fosse restaurado. Então, perceba o plano de Deus, o plano de graça e de amor, mesmo o povo não querendo, Deus indo atrás deles, para que eles tivessem como seguir. Mas isso, gente, por si só, não resolve todos os problemas. Você que está aí com a palavra de Deus, abra comigo em Hebreus 10. Hebreus 10. Não vou fazer isso agora que a gente não tem tempo, mas se você puder em casa ler Hebreus ali 7, 8, 9, 10, você vai entender toda essa questão da mudança do sacerdócio de Melquisedeque para o sumo sacerdote Jesus e como tudo isso funciona. É uma boa leitura de você fazer em casa, mas nós vamos focar aqui. Nós vamos focar em Hebreus 10, no versículo 1, fala assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, de novo, Levíticos, as sombras dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Ou seja, o sacrifício não tinha poder de aperfeiçoar. De outra maneira, teriam deixado de oferecer se tivessem sido aperfeiçoados, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado, e isso não aconteceu. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração, lembrança de pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Versículo 11: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. O que fala em Hebreus? Fala em Hebreus que o sacrifício era uma lembrança de pecados. Para eu e você entendermos, o sangue daqueles animais não perdoava pecados, ele encobria os pecados. Lembra lá, quando Moisés, a porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a porta das casas, ela recebia sangue nos umbrais de portas e janelas, para que quando o anjo da morte passasse, ele veria o sangue cobrindo os umbrais de portas, e assim ele não entrava. Então aqueles sacrifícios aconteciam todo ano, para que os pecados fossem encobertos, e que Deus olhasse do céu e visse o sangue, e quando ele viu o sangue, ali eram encobertos os pecados, e o pecado não aparecia. Mas você precisa entender, e eu preciso entender, que isso, ele não é uma forma definitiva de resolução. Ele não é uma forma definitiva para que eu e você tivéssemos acesso, porque isso ainda, como nós falamos, era somente feito por aqueles que eram escolhidos, a descendência de Arão que servia no tabernáculo. Então, abra comigo em Mateus 4. Foi neste lugar, neste momento, em Mateus 4, vire uma página aí, 3:13. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Pega o 17. E eis que uma
Só o Alexandre estava lendo ali. E eis que uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus aqui vai até João Batista para iniciar a sua missão. Jesus vai até João Batista para dar início ao seu ministério, começando a cumprir toda a justiça que é o batismo, quando ele ouve uma voz. A voz que Adão tinha todos os dias da viração do dia lá no jardim do Éden. Agora o nosso Cristo ouve às margens do Jordão, e essa voz fala o que para ele? Este é o meu filho. A voz de novo confirmando a identidade de que ele era filho amado em quem Deus tinha prazer. Então ali no Jordão, de forma definitiva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chega no Jordão, ele ouve a voz, ele é ali mostrado e firmado na sua identidade, e depois disso, no capítulo 4 fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois da voz, depois da identidade, missão. De forma definitiva, Jesus vem restaurar aquilo que Adão tinha perdido no Éden, como fala muito nas cartas de Paulo e nesse mesmo livro de Hebreus, que o segundo Adão foi mais perfeito do que o primeiro Adão. Jesus vem para mostrar qual era o caminho que o povo, de novo agora, não somente um sacerdote, mas todos nós, liberados para entrar, a partir ouvindo a voz da referência, a identidade firmada e destino lançado. E é importante eu e você entendermos isso, porque todo esse contexto nos fala de uma coisa, que até comentei hoje no primeiro culto, que todo filme de ação que você assiste, o cara precisa derrubar e ir atrás e matar muita gente até chegar no vilão, né, Marcelinho? O vilão sempre é o último. O Jeff sabiamente respondeu para mim hoje que até no Street Fighter, Charles, o Bison é o último mais difícil, porque antes tinha que passar pelo Sagat. Alec Fu, difícil. Só que Jesus não. Por que Jesus começou a missão já vencendo o diabo? Jesus começou o ministério vencendo Satanás. Por quê? Porque o inimigo nunca foi o diabo. O inimigo sempre foi as mentiras do diabo que me fizeram perder a referência, que me faz perder a identidade e ficar solto sem destino. Então o que eu queria que você e eu hoje pensássemos, e nós vamos falar um pouquinho, é sobre essa questão paternidade. Essa palavra, como eu falei de manhã, ela foi muito montada sobre o que eu aprendi, o que eu lidei com o André na terapia, e o que o Marcelo resolveu no meu 1 a 1, dentro daquilo que eu estava lidando com paternidade. Eu e você precisamos entender que Jesus, depois de ouvir a sua identidade, depois de ouvir que ele era filho, depois de sair para a sua missão, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto, até ser tentado pelo diabo, e Jesus ali não houve uma vez a intervenção de Deus. Por que Jesus não ouviu a intervenção de Deus nenhuma vez? Porque filhos maduros que sabem quem são, não precisam ouvir de Deus o que são o tempo todo. Filhos maduros que sabem quem são, que têm uma identidade firmada, não precisam ouvir dele. É como se Deus falasse assim: Jesus, filho, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vai para o deserto e agora, filho, vai para cima. Que nós conversamos só depois que você vencer. E ele falou: fechou. Porque em todo o evangelho você vê Jesus falando assim: eu sei quem eu sou, eu sei que ele me ama. João 14, 15, 16, 17, ele fala assim: porque eu só falo as coisas que eu ouço do Pai, porque eu sei que ele me ama, porque eu sei que o Senhor está comigo. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele falou assim: Pai, obrigado porque me ouves, mas eu falo isso por esses que estão aqui, porque bem sei que o Senhor sempre me ouve. Então Jesus entendia que o que faz um homem começar uma missão e terminar uma missão é simplesmente um lugar de segurança na sua paternidade.
Quando eu e você entendermos que Deus está nos levando, quer nos levar para isso. Gente, semana passada, retrasada, eu estava na terapia falando para o André e desconstruindo algumas coisas sobre identidade. Sabe, eu estava desconstruindo, porque muitas vezes, muitas decisões e muitos pontos de vista são firmados numa identidade lá de trás, que tem um histórico, que tem lá uma deficiência, que tem lá o pecado, que tem isso, tem aquilo, e o André vem e desmantela tudo aquilo para mim. Mas isso não é verdade, porque isso aqui já é antigo, nós estamos falando de coisas aqui de 18 anos atrás. Aí eu falei, uau, que bacana, só que eu saio da terapia e falo assim, beleza, se eu não sou aquele cara, quem sou eu? Aí tem um livro que eu gosto muito, que é Quem Sou Eu? Uma questão a ser tratada diante do grande Eu Sou, que é do Danilo. E o Borré aqui fazia uma semana que tinha emprestado o livro para um cara. Eu falei, agora eu não tenho livro. E agora? E aí eu entro nessa crise, fico uns diazinhos ali torto, uns diazinhos, e aquele negócio. Aí eu fui para a presença, Deus, quem sou eu, quem sou eu? Aí eu falei para o Marcelo as minhas justificativas para Deus. Cheguei para Deus e falei assim, Deus, seguinte, quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor falou para ele quem que era o Moisés, para você. Quando você chamou o Gideão, você falou para o Gideão antes quem que era o Gideão para você. Quando o Senhor chamou o Davi lá, o Senhor falou. Quando o Senhor... E comecei aqui. Falei, e eu? O Senhor me chamou e daí? Preciso ouvir. Aí o Marcelo falou, viu, você está transicionando de um lugar onde você achava que estava, para Deus te levar até um lugar. Nesse processo aqui, você fica meio perdido, mas fica frio. É Ele que está levando. Ele não está falando, mas é a mão que está levando. Mas eu lidei. E eu confesso para vocês que foi muito difícil. Sabe por que é muito difícil, gente? Porque a gente, principalmente os homens, lidam muito com a questão paternidade. E do contexto que eu venho, da minha história que eu venho de um ambiente extremamente hostil dos últimos 20 anos, de que homem é homem, menino é menino. Não complete o verso que não é de Deus. Homem é homem, menino é menino. Então, para mim, chegar no Marcelo e falar que eu precisava ouvir do Marcelo, Marcelo, estou precisando tanto ouvir de você, que você me ama. Não bate, cara. Não bate. Eu falei assim, e aí eu fui para Deus e falei assim, e falei para o André, eu falei assim, André, cara, é um nível de vulnerabilidade, e olha que eu já li o livro, muito profundo. Não dá, cara. Como que eu vou chegar e dizer, não bate com a minha realidade, não bate com aquilo que eu penso ser eu, não bate. E gente, quando a gente não consegue entender que na força do braço, na força da habilidade, na força da capacidade, porque Adão tinha braço, tinha habilidade, tinha capacidade de 100%, não conseguiu, nós vamos conseguir sem paternidade? Jamais. Jamais. Então, este lugar que Deus quer me levar e te levar, é este lugar onde nós somos firmados numa paternidade segura, firmados numa paternidade madura, que sabe quem é em Deus, que sabe que pode abrir o coração e dizer, Pai, eu preciso ter uma referência, porque muitas vezes o meu problema e o seu problema é a referência que temos. Marcelo falava isso para mim, o problema é que a referência que nós temos do pai terreno, muitas vezes vai conectar com a referência do pai espiritual, e muitas vezes não é bom, e às vezes não existe, porque se perdeu. E como que um homem e uma mulher de Deus segue a vida para um destino com uma identidade firmada, se não tem uma referência positiva? Eu e você às vezes precisamos dar um passo para trás e entender que esse buraco, essa lacuna aí dentro, onde você e eu buscamos respostas desesperadas, está nessa palavra, paternidade. Pai, eu preciso ouvir. Só que nós lidamos com orgulho, nós lidamos com a independência, nós lidamos com a vergonha, nós lidamos com uma autoimagem de força, quando Deus nunca levou em primeiro lugar a força de Jesus para cumprir a missão, mas a dependência que ele tinha na força do Pai.
Então, muitas vezes, eu e você estamos andando sem destino, estamos andando sem identidade, porque nós perdemos a voz, ou talvez nunca tivemos a voz. Eu falava de manhã, tem dias que o Dudu tem uma mania, o Dudu todo dia antes de dormir, ele fala assim: pai, te amo. E eu deito na cama: pai, te amo. E eu, beleza. Sozinho, together, estamos juntos, tal. Só que tem dias que o pai te amo tem um tom diferente. Tem dias que quando ele fala pai te amo, eu sinto no meu espírito que ele está precisando ouvir assim: eu também te amo. É diferente. Você sente, você que é pai, você está ligado, você sabe. E aí eu falo: eu também te amo, meu garoto. Tamo junto. E eu vejo que até vai dormir sossegado. Porque ele encontrou na voz a identidade e a tranquilidade. Nós falávamos sobre isso, eu e o Marcelo essa semana, de filhos que chegam e falam assim: eu necessito de um tempo. Isso é sensacional, quando o filho chega e fala assim: eu necessito de um tempo com você. Só que a gente é homem, às vezes a gente não sabe o que falar e a gente tem vergonha de dizer para Deus: eu preciso de um tempo aqui, ó. Nós dois. Eu preciso de você, eu preciso ouvir. E isso é tão sério, que como nós temos uma referência familiar que não é boa, aí nós temos uma referência que fica torta com Deus, e até nos nossos discipulados isso fica torto. Você não é 100% sincero em simplesmente ligar para o seu discipulador só para ver ele e falar com ele. Você tem vergonha, você espera 15 dias para dar sinal de vida. E se ele não ligar, você não liga para ele. Aí esqueceu. Aí você sente a ausência, mas aí você fala assim: mas ele está muito atarefado por isso. Aí você esconde o sentimento da paternidade que você queria, que era falar com ele. Você esconde. E é isso que Deus está querendo te levar a uma paternidade diferente, madura, profunda, que mostra a sua vulnerabilidade, que mostra que precisa e que é segura nela para cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. É neste lugar que Deus quer te levar. É neste lugar que Deus quer me levar. E foi neste lugar que eu precisei encontrar. Aí pensa eu contando essas coisas. Gente, é difícil, cara. Falar para o Marcelo, mas eu adoro falar para o Marcelo as coisas. Depois que eu falo, eu fico bem, gente. Eu fico bem. Mas para falar. Esses dias eu falei, hoje de manhã até comentei, um dia ele falou para mim umas coisas no gabinete. Eu estava saindo na porta e ele falou assim: peraí. Ele falou assim: mas eu não quero que você faça isso que eu falei, porque eu estou falando para você fazer. Eu quero que você faça isso que eu falei, depois que você entendeu o que eu estou falando para você. Porque senão é baseada no temor, no título, na posição. E não é uma relação de paternidade. Você precisa ter liberdade para encontrar o seu lugar no Pai. Jesus, presta atenção, abra comigo Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, no verso 46, fala assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus começou ouvindo: você é meu filho, e Jesus terminou dizendo: Pai. Ou seja, o que fez Jesus começar e terminar foi paternidade. Simples. Eu sei quem sou, Ele já me falou que me ama, e já falou o que eu tenho que fazer. Mas como eu falei no começo, agora eu tenho que dar passos nessa direção para que ele aconteça. E aqui eu queria falar um pouquinho com você sobre Jesus. Jesus não ouviu uma palavra de Deus até sair do deserto, porque ele venceu, ele sabia quem ele era. E a gente brincava de manhã, que eu e o André e o Marcelo conjecturamos um monte essa semana sobre isso.
Você já parou para pensar Jesus na igreja no domingo? Ouvindo Isaías falando assim, que ele seria destruído na cruz? Você já parou para pensar que Jesus era marceneiro junto com seu pai José, e eles liam Isaías e todo dia ele pegava a madeira, o prego e o martelo e ele sabia que ele ia morrer daquilo? Você já parou para pensar, toda vez que ele fechou duas madeiras e fez um sinal da cruz, ele lembrou da passagem que dizia, ele vai ser morto no madeiro? Você já parou para pensar, José lendo aquilo com ele, e José era pai, olhando para o menino e dizendo, meu Deus, eu sei que é ele e ele sabe que é ele. Eu falo, quando eu vou levar os pés para vacinar, eu falo assim, pai, vai doer? Vai, mas fica frio, o pai está aqui. Se você aguentar firme, nós saímos daqui, nós vamos para o MEC ou na casa da avó Nani. Fechou. Os piás segura tudo. Os piás segura tudo. Fechou. Vai ali, segura daqui, dói dali e vamos embora. E eu fico imaginando José. Você já imaginou se fosse o pai de Jesus, Jesus dizendo assim, nossa, maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Sou eu, pai? É. Ah, mas ele vai ser moído como um cordeiro, sem palavras. Sou eu, pai? É. Só que também ele lia Isaías que dizia assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. José sabia que tinha o momento da dor, mas ele sabia que ele carregava ali o filho do Deus vivo com ele. E é isso, nessa segurança de paternidade, que Jesus pôde mexer com madeira, martelo e prego a vida inteira até começar o ministério, porque ele sabia quem cuidava dele. E ele nunca tinha ouvido Deus, mas ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem é você. Você precisa se lançar na paternidade, saber que é Ele que tem cuidado de você, que os planos dele nunca mudaram, nunca falharam, e você não vai ser exceção, porque Paulo fala numa das suas cartas, tendo por certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6, Ele vai completar a boa obra. Nós podemos falar de Paulo, gente, era o maior fariseu, ali ele era irrefutável na lei. A Bíblia fala que esse homem está andando no caminho de Damasco, e ele vê a luz, e ele ouve a voz, aleluia! E quando ele ouviu a voz, ele se já chamou de Senhor. Sabe por que ele chamou de Senhor? Porque ele já tinha visto Estevão ser morto, ele conhecia as Escrituras, e ele sabia quem estava falando com ele. Quando a voz aparece para ele, a luz, ele fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? Filhos maduros entendem uma vez o seu destino e vão, porque eles são seguros na identidade. Eu e você precisamos ser seguros na identidade de Deus, na identidade de filhos que nós temos. Só que daí, gente, você parou para pensar, e isso nos expõe, e isso nos denuncia. Se eu e você ainda não temos coragem de pedir uma palavra de aprovação de Deus, quer dizer que nós ainda nem começamos a nossa missão. Quer dizer que nós estamos há anos andando nessa vida sem a aprovação, que não firmou a identidade, e nós estamos perdidos no processo, achando que um dia alguma coisa vai se cumprir a partir da nossa vida. Como? Se nós não temos coragem de mostrar o coração e dizer assim, eu preciso ouvir da sua boca que você me ama. Eu e você precisamos disso. A gente é humano, a gente é sentimento. Se Jesus precisou ouvir a voz, quem sou eu e você para achar que podemos viver uma vida sem aprovação? Então pensa, eu chegando no escritório essa semana e falo assim, Brandão,
eu preciso. De vez em quando. Falei bem isso, de vez em quando. Ouvi umas coisas de você. Ele olha assim. Tá bom? Fechou. A gente é humano, gente. A gente é humano. E se você não tem essa palavra, você não tem identidade. Se você não sabe de quem você é filho, você fica numa relação de medo. Hoje de manhã eu falava sobre isso. Quem aqui, quando recebe um áudio grande do seu discipulador, não entra em desespero? Que atire a primeira pedra em mim. Quem aqui, quando ouve um áudio pela WhatsApp, discipulador gravando o áudio, você já fala, Sangue de Jesus tem poder. Eu já começo assim, qual foi a última vez que eu vi o Marcelo? Até agora, o que eu fiz? De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu acho que isso aqui ele não sabe, eu acho que isso aqui, só se alguém contou, meu Deus, a Ana orou e Deus revelou, tá lá. E agora, o que eu vou dizer? Você fica nisso. Quando você ouve, fala filho, você faz que nem Adão, ouvi a tua voz e temi. Gente, isso é terrível. E eu brinco com o Júnior, chega uns áudios grandes para mim, eu falo assim, Júnior, não é me chamando para ir comer picanha. Não é, eu sei que não é, cara. Eu nem ouvi, mas eu sei que não é. E o Júnior dá risada. Mas ao mesmo tempo, gente, isso denuncia. Um dia desses eu cheguei para Deus e falei assim, ei, Deus, tá errado? Como que eu tô desesperado, ansioso, com medo de um áudio do meu discipulador? Tá errado. Então essa paternidade está torta. Se ela é baseada no medo, se ela é baseada na ansiedade, se ela é baseada no temor, tá tudo errado. E eu vou falar para você o que eu falei de manhã, 99% das vezes não tinha nada a ver com o que eu achei que era. Alma pura. As estruturas de insegurança vindo para fora te mostrando assim, rapaz, aonde que está a tua vida? Você está baseado a tua vida no quê? Se você tem medo, não tem paternidade, aonde tem medo? Só que daí, às vezes a gente assim, para a gente não admitir o medo, a gente quer andar sozinho, sem discipulador, porque a gente não quer expor isso. Sabe o cara que não é profundo? Na verdade, ele tem medo de encarar o medo de ter paternidade, porque ele tem uma paternidade errada. Quando, na verdade, eu e você precisamos... E aí eu fui orar, falei, Deus, eu não aceito isso. Misericórdia. Eu estou dirigindo, eu paro o carro para ouvir o áudio do homem, mas eu paro um minuto antes para dar uma respirada. E agora eu não posso fugir. Porque agora ele é meu discipulador, ele é meu pastor, ele é meu patrão. É tudo. Falo, para onde fugirei da sua face? Para onde me esconderei? Se eu vou para o trabalho, lá tu estás. Se eu vou para a igreja, você está lá também. Se eu vou para o futebol, você está no outro time do adversário. Se eu vou para o churrasco, você já está na churrasqueira. Para onde fugirei? Mas é Deus nos empurrando para um lugar de libertação e de cura. A referência precisa ser outra. Eu até brinquei de manhã ontem, ele me mandou um áudio e eu respondi. Quando ele mandou outro áudio, eu falei, eu já sei que ele está perguntando esse áudio de 9 segundos aqui. E eu já sabia o que ia responder. Eu acertei depois que eu respondi. Falei, não, aqui tá. Falei, estou conhecendo. Eu e você precisamos entender que a verdadeira liberdade e o segredo de Jesus para cumprir a missão chama-se paternidade. Eu sei quem Ele é. E quando a gente tem isso, eu não falei de manhã, mas eu sinto que eu preciso falar isso. Quando você é seguro na sua paternidade, olha só isso. Você conhece tanto ela que você defende. Não falei de manhã. Foi agora aqui um WhatsApp. Se você ouve algo da sua paternidade e você não fala nada, é porque você ainda não sabe quem ela é. E não denuncia o outro, mas denuncia a sua superficialidade com a sua paternidade. E aí a gente entra num outro tema, lealdade, que não é para o momento.
paternidade. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está aí, querido? Amém? Jesus começa com paternidade, termina com paternidade. Para cumprir a missão, paternidade é fundamental. O diabo sempre vai tentar você, como tentou Jesus no deserto, sobre paternidade. Você em casa, você vai ler Mateus 4 e você vai ver que as três frases que o diabo tentou lançar em Jesus denunciou palavra, denunciou voz, denunciou cuidado de Deus e denunciou propósito. As três coisas que Adão foi tentado e perdeu no Éden, Jesus foi tentado no deserto, só que Jesus venceu porque ele tinha ouvido às margens do Jordão, que ele era filho amado em quem ele tem prazer. De verdade, gente. Quando se fala em paternidade, a gente mexe em coisas muito profundas, porque mexe em referência, e essas referências são complicadas. Referências que se tem ou referências que não se teve, porque afinal de contas, muitos ainda lidam com a paternidade porque não teve uma paternidade presente, né? Mas hoje é dia de expor o coração.